Porque as pessoas que olhavam para pastor Edgar olhavam para a aparência, por saber que foi um forte empresário em Montes Claros, por saber que morava em uma boa casa, nos melhores bairros de Montes Claros, mas só que não sabia da luta do pastor Edgar, da prova. O pastor Edgar teve dia de chegar, de fazer uma feira e dividir comigo, pegar verdura e dividir comigo. Então ele chegou com isso daí, ele chegou com essa proposta e foi orar. E Deus começou a operar. Comecei a ganhar, uma pessoa me deu um sofá novo, outro me deu um guarda-roupa novo e começou através da oração desse homem. Mas por que eu chamei o pastor Edgar aqui? Porque talvez nem ele saiba. Mas aconteceu algo aqui dentro dessa casa que foi uma... O pastor Edgar nunca precisou provar que é meu amigo, nunca. Mas foi uma prova que falou muito no meu coração. Eu não sei se você se lembra, o dia que você parou o seu carro aqui na porta, você conseguiu fechar o negócio na sua empresa lá em Salvador. E o pastor Edgar chegou e falou assim, olha, Deus me honrou no negócio aí. E da mesma forma que Deus me honrou, eu preciso te honrar. Porque eu sei que você tem me ajudado na oração. E ele tirou uma oferta de R$1.000. E ele me deu aqueles R$1.000. Então aquilo para mim, meu Deus do céu, eu ganhava 360 por mês, você me deu praticamente 3 meses de salário. O pastor Edgar é esse aqui que as pessoas não conhecem, dentro da empresa dele, assinou minha carteira como missionário. Ele assinou minha carteira como missionário, todo mês ele me dava um salário, passando por todas as dificuldades. Mas quando Deus começou a honrar ele também começou a me honrar, porque ele não esqueceu de mim em nenhum momento. Então, pastor Edgar, eu quero... Se eu nunca falei para o senhor, eu quero falar para o senhor dentro desse DVD. Muito obrigado. Muito obrigado pela vida do senhor. Eu sei que o senhor tem sido um braço forte dentro desse ministério. Tudo que o senhor já fez, o que o senhor tem feito, que a sua família tem feito, a forma que vocês me abraçou, que Deus possa te abençoando. Eu não sei se você se lembra, mas foi justamente aqui nessa casa aqui que meus móveis foram trocados. Foi aqui dentro dessa casa aqui que o senhor me deu uma das mais ofertas, e eu chamei meu irmão, falei, olha quanto, eu falei, meu Deus do céu. É como diz a palavra de Deus, a semente que nós plantarmos em terra boa, ela vai frutificar e vai dar 100 vezes mais. E mesmo eu dentro de um ministério que era um ministério batista, eu via que algo grande ia acontecer. Quer dizer, o senhor nem era pastor. Não. Era evangelista, eu também era evangelista. Mas eu conseguia enxergar algo grande. E o que Deus falava comigo, que eu devia plantar. E quando eu plantasse, eu lançasse a semente em terra boa. E foi isso que eu aprendi. E foi nessa terra que eu resolvi investir. E a gente está vendo, eu não preciso nem falar, mas a gente está vendo o que Deus tem feito através da sua vida, e o que está fazendo, e o que vai fazer através da sua vida, através deste ministério, através desta união de nossas vidas. Eu sempre fui, se você me perguntar, pastor, qual é o dom que o senhor tem? O dom da fé. Sempre fui muito ousado, porque eu acredito naquilo que Deus tem para as nossas vidas, e eu sempre fui muito ousado. Então a gente saiu de um bairro da periferia e viemos aqui para o centro. E eu me lembro, tá vendo esse galpão aqui? Esse galpão aqui, foi justamente aqui nesse galpão. Eu vim aqui à noite, o pastor Edgar estava comigo, eu coloquei as mãos e profetizei. Falei, Deus, eu já vejo neste lugar um milagre, eu já vejo neste lugar o Senhor operando de uma forma sobrenatural, de uma forma especial. Eu já vejo, Senhor. Mas só que foi passando tempo, eu não consegui encaixar. Dentro daquilo que Deus tinha para a vida do pastor Arlindo. Deus tinha um chamado para a minha vida. Então eu tentava e não consegui de forma nenhuma.
E dentro das alegrias que eu tive neste lugar, eu tive minha pior notícia, o pior culto da minha vida também foi nesse lugar. E você vai entender daqui um pouco, eu não vou falar agora, mas foi justamente aqui, queridos, onde era a Jeová Nissi, aonde Deus me honrou, daqui de dentro, aqui nesse ministério aqui, Deus me deu o privilégio de sair do Brasil pela primeira vez, dia 11 de abril de 2007, eu estava me embarcando no aeroporto internacional no Rio de Janeiro, em direção à Europa. E depois que eu cheguei da Europa, as coisas começaram a acontecer. Deus começou a me levantar, Deus começou a me exaltar. Não posso me esquecer nunca, não posso me esquecer. Pastor Abílio Santana, ministrando na igreja do pastor Lucimário Nunes, ele ministrando a palavra, ele liberou uma palavra, dizendo que Deus estava me tirando da terra de Olodebar e estava me levando para a capital da adoração, Jerusalém. E Deus começou a fazer isso na minha vida. Então, aqui eu comecei a viver um pouco, Eu quero te levar numa casa ali, aonde vamos para lá, que lá eu te falo, tá bom? Mas eu não sei se você se lembra que eu morava numa casa e essa casa estava repleta de escorpiões. E eu não tinha condição de mudar dessa casa. Eu me lembro que eu procurei meu pastor, pedi para ele ver o que ele podia fazer e a igreja estava sem condição na época. E eu não posso esquecer dessa pessoa que foi o canal de Deus, a pessoa usada por Deus. E não tem como eu esquecer, irmãos. Uma coisa que não tem no meu coração é ingratidão. Fabíola, que mora ali na capital da Suíça, em Berna. E Fabíola foi uma bênção de Deus na minha vida, porque foi Fabíola que me levou para a Suíça, pagou os meus bilhetes. Houve murmúrio de pessoas que estavam por trás, mas quem pagou de fato os meus bilhetes para ir para a Suíça, a primeira ida em 2007, foi nossa irmã Fabíola. E ela, sabendo das dificuldades que eu estava atravessando, a irmã Fabíola pagou um ano o meu aluguel. Só o aluguel aqui era o valor do que eu ganhava por mês. Eu ganhava 350, o aluguel aqui era R$360. Então eu já pude ter uma casa digna, de fato, poder morar. Casa bacana. Então o contrato que eu tive de um ano e a irmã Fabíola que me ajudava, né, pagando esse aluguel aí e me honrando. Então ficou até mais próximo também da igreja. Eu ia para a igreja com minha esposa, minha situação financeira começou a mudar, as pessoas começou a me respeitar aqui também na cidade de Montes Claros, mas foi também aqui que eu recebi a pior notícia da minha vida. A pior notícia da minha vida eu recebi aqui. Aproximadamente 6 horas da manhã, o meu telefone toca, minha esposa atende. Pela forma que minha esposa estava, pela expressão do rosto dela, eu já deduzi. E eu me lembro que eu falei com ela, aconteceu alguma coisa com meu irmão, não foi? E ela olhou para mim e disse: seu irmão morreu. Seu irmão estava vindo de Belo Horizonte, o carro virou. Quem está me ligando aqui é a Polícia Rodoviária Federal, dizendo que seu irmão morreu. Juntamente com seu irmão, um dos amigos que eu tinha, o nosso irmão Denison e Antônio, que era meu irmão, eles morreram. Irmãos, eu perdi tudo, o meu chão foi embora. Antônio, quem era Antônio para você? Antônio foi o meu pai. Antônio foi o meu irmão. Antônio foi o meu pastor. Antônio foi um pedaço de mim. Então, eu peguei o carro, fui desesperado, fui para Belo Horizonte. Eu tinha trago um relógio da Suíça para ele. E quando eu chego no ML de Contagem, a moça me recebe friamente e ela pergunta: você conhece isso daqui? Como não conhecer? Era o relógio que eu tinha dado para o meu irmão. E o relógio, na violência do acidente, bateu em algum lugar, parou. Parou exatamente no horário do acidente. 15 para as 3 da madrugada, 15 para as 3 da manhã, foi o horário do acidente. Ele morreu na hora, tanto ele como o Denis, morreu na hora.
E isso tirou meu chão. Tirou. E muitas pessoas não entendem por que eu fiz o voto de rapar a cabeça. Eu comecei a andar aqui nas ruas e eu falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? Porque para mim as coisas estão tão difíceis. Por quê? E eu andando na rua, eu me lembrei do que Jó fez. A Bíblia diz que Jó rapou a cabeça, vestiu o pano de saco. Eu entrei no salão, pedi para raspar minha cabeça, tirei minha sobrancelha. Fui para o monte, eu passei o dia inteiro jogando terra na minha cabeça. Eu queria saber o que Deus queria da minha vida. À noite tinha uma reunião e quando eu cheguei, entrei dentro da igreja, após já uma semana depois de ter enterrado o Antônio, não quero ficar muito preso nisso, eu entrei na igreja e quando o pastor Arlindo me viu, acho que não só ele, mas todos ficaram impactados, pensando que eu tinha enlouquecido, porque eu estava sem sobrancelha, careca, todo sujo de poeira. Mas eu estava dizendo, Deus, faça de mim o que o Senhor quiser, Senhor. O Senhor tirou um pedaço de mim, mas o que eu tenho de mais importante não foi embora, o Senhor está aqui. Então, a minha relação com o pastor Arlindo foi estreitando. Tem detalhes que não tenho necessidade nenhuma de entrar. O meu relacionamento com ele foi estreitando. Queridos, a primeira vez que eu fui para a Europa, eu fiquei 40 dias lá. E os 40 dias que eu fiquei na Europa, Antônio ficou 40 dias em oração. A gente tinha um culto 6 horas da manhã, eu pregava no domingo à noite, passava em casa, eu trocava de roupa, subia para o monte, passava a noite no monte, 5 horas eu descia, vinha para a igreja às 6 horas da manhã. E uma semana antes do acidente, eu passei e percebi que passei na casa de Antônio, percebi que ele estava muito cansado. Eu falei com ele, fica em casa, eu vou orar e amanhã você vai para a igreja, você vai para a igreja. E subi para o monte, umas 2 horas da manhã, enquanto eu estava orando, eu ouvi uma voz bem branda, e falei, esse é Antônio. Quando eu me aproximei dele, eu me lembro que ele disse, eu não posso te deixar só. Eu não posso e não vou te deixar só. Então o que acontece é que naquele exato momento, mais uma vez ele estava provando o carinho que ele tinha pela minha vida, o vínculo de amizade que ele tinha comigo. E ele não foi embora, ele ficou do meu lado. Mas uma semana depois, houve esse acidente e Deus levou um pedaço de mim. O rapaz que chegou, em 97 comigo, com uma mochila nas costas, com 90 garrafas de mel, um rapaz que conseguiu conquistar, um rapaz que abriu mão de tudo para viver com Deus, e Deus agora leva ele, e eu fiquei só, entre aspas. Isso me levou a pensar em parar, em desistir, mas Deus me sustentou de pé. E o meu relacionamento com o pastor Arlindo já não era mais o mesmo. O meu vínculo com a Giovanici já não era mais o mesmo. Recebi o convite de retornar novamente para a Europa, para realizar um casamento na Europa, na Suíça. E eu procurei meu pastor, pedi para ele a bênção, ele não quis de imediato me liberar. Ele não quis me liberar de imediato. Mas por eu insistir, ele me liberou por uma semana. Ele falou, te dou uma semana, você vai, realiza o casamento, vai embora. O pessoal me ligou e disse, olha, eu só vou, mas só posso ficar aí uma semana. Eles concordaram, eu fui para a Suíça. E lá na Suíça me fizeram proposta para mim permanecer lá, para mim ficar lá um tempo maior. Eu disse, eu não posso, porque eu não tenho a bênção do meu pastor.
Eu lembro, a irmã Elisete ligou para o pastor Arlindo aqui na Bahia. E quando eu cheguei, eu estava na Alemanha. Quando eu volto, Elisete disse, olha, a gente vai mudar a sua passagem, porque eu conversei com o seu pastor está vindo para cá. Eu falei, mas está vindo para cá como assim? Não, ele está vindo para cá, a gente vai abrir uma igreja aqui, você vai vir para cá com sua família. E mais tarde eu consegui falar com o pastor Arlindo, eu falei, pastor, não vem não, porque eu estou indo embora. E quando eu cheguei numa quinta-feira aqui no Brasil. Na sexta-feira eu sentei com ele, fiz uma reunião com o pastor Arlindo, pedi para ele a bênção, pastor, estou me desligando do ministério, não tenho mais intenção de abrir igreja em nenhum lugar nenhum, estou me desligando do ministério, preciso descansar, o meu objetivo era ir embora para São Paulo, mas dentro do que não convém dizer, aprove ao Senhor, permanecer aqui. E daqui, quando eu entrei aqui, eu falei para Deus e falei com minha esposa, eu só saio daqui para minha casa. Então me desvinculei da Jeová Nissi e agora estava sem ministério. 15 dias após eu ter saído da Jeová Nissi, Deus me deu o privilégio de me dar minha casa. Comprei uma casa, um barracãozinho em conta, mas eu comprei, já não pagava mais aluguel. E aí nasceu, né, a Núcleo Cristão, Brasil para as Nações, este ministério, a qual de fato Deus tem soprado o nosso nome dos quatro cantos da terra para a glória do Senhor. Então, cessa as lágrimas aí, essa história do pastor Walter até aqui, daí em diante, meu irmão, é só alegria, você vai ver o que Deus fez, né, o que Deus está fazendo na nossa vida. Então, após eu me desvincular ali da igreja com o pastor Arlindo, como você já ouviu já, em 2008 a gente iniciou uma nova caminhada, uma nova etapa do nosso ministério, e a partir daí Deus mudou minha história. Deus mudou nossa história. Aqui eu vou te apresentar onde hoje é a nossa sede própria. Esse espaço aqui é o estacionamento da nossa igreja, onde outrora a gente só tinha bicicleta parada na porta da igreja. Hoje os mesmos irmãos que congregavam comigo, que andavam de bicicleta, continuam congregando comigo. E hoje Deus os abençoou, trouxe a prosperidade para a vida deles também. Eu quero mostrar para você, né, te apresentar a nossa sede, onde Deus tem operado de uma forma especial, onde Deus tem derramado a sua unção, tem derramado a sua glória. Foi com muita dificuldade que a gente conseguiu isso aqui, muita dificuldade, mas também nós vimos a mão de Deus operar em tudo. Isso aqui foi 2 anos a gente conseguiu construir isso aqui. Eu voltei de novo do zero, voltei para o quintal de uma irmã e comecei a fazer os cultos no quintal da irmã Neia. E pouco tempo Deus começou a mover, Deus começou a agir, Deus começou a trabalhar na nossa vida e eu sempre fui muito ousado, né, dentro daquilo que Deus tinha para a minha vida. Então essa é a nossa sede hoje. Em 2011 a gente fez a inauguração do jeito que está aqui. Glória a Deus, as pessoas que congregam com a gente, quando entrou aqui, viu tudo isso. A gente tinha um tanquinho de lavar roupa, olha, hoje voltado à nossa igreja, né, poltronas, ar-condicionado, mas com tudo isso que você está vendo aqui, o mais importante é que a unção de Deus permanece nesse lugar, a graça de Deus permanece nesse lugar. As pessoas que têm entrado por aqui têm saído daqui impactadas, pessoas que entram aqui feridas, machucadas, praticamente derrotadas, Deus tem levantado de uma forma sobrenatural. Então o que Deus tem feito na minha vida, eu não tenho como agradecer ao Senhor. O que Deus tem operado na minha vida, ministerialmente falando, não tenho como agradecer ao Senhor. Então a gente iniciou essa construção em 2011, em janeiro de 2011, a gente fez a inauguração deste templo aqui, e aqui já está pequeno já. Nós já estamos nos projetando para ir para um lugar maior, para um espaço maior. Nossa meta é um templo para 6.000 pessoas sentadas, e nós estamos caminhando para isso. Deus tem nos dado estratégias para a gente trabalhar e alcançar os nossos objetivos. Como falei para você, quantas vezes não foi uma só vez que Deus me tirou desse país, por diversas vezes
sair do país. Os sonhos que estavam no meu coração, Deus realizou. Um dos sonhos que eu tinha era conhecer Israel. Fui para Israel em 2011, 2012. Esse ano estamos indo novamente para Israel com a própria caravana. Nós estamos saindo para Jordânia, Israel, Egito e Roma. Então o que Deus tem feito nas nossas vidas, irmão, eu não tenho como explicar. Então tudo que você assistiu, tudo que você viu, hoje define, a gente pode definir no que nós estamos vivendo hoje. Mas como eu te disse, por detrás de um nome existe uma história. Então você que não conhecia a história do Pastor Walter, conhecia isso, está aqui pensando que o Pastor Walter caiu de paraquedas, hoje você pode conhecer a história do Pastor Walter, e por detrás dessa história eu tenho uma convicção que Deus falou forte no seu coração e vai continuar falando, porque Deus, Ele é fiel. Não foi fácil, ou melhor, não tem sido fácil, mas a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concluir. Então você viu tudo isso aí, você viu os lugares onde eu congreguei, você viu que eu disse que se Deus me desse a oportunidade, eu ia fazer dessa oportunidade uma escada, ia subir por ela. Então a oportunidade que Deus me deu está aqui. Lá embaixo nós temos 6 salas, mas como eu estou falando para vocês, isso aqui está pequeno, nós já estamos programando já a nossa saída deste lugar, porque aqui vai ser a nossa congregação, porque a nossa visão é construir uma sede. Eu vou com você agora, e junto comigo vai estar minha esposa. Você ouviu tanto falar da minha esposa, agora você vai conhecer minha esposa. Eu vou mostrar para você a casa que Deus está me dando, né? Todo o sofrimento que a gente passou, toda a dificuldade que a gente passou, eu vou mostrar para você a casa que Deus está nos dando. Tá bom, querido? Então vamos conosco aí, porque tem muito de Deus aí para a sua vida. Então, finalizando esse DVD, eu tenho convicção que Deus tem falado forte ao seu coração. Eu não tenho mais lágrima, talvez pastor não tem mais lágrima, mas acabou, né? Durante esse DVD eu chorei muito. O nosso cinegrafista, o nosso irmão Roberto, nós vamos ter que vender o DVD e junto com o DVD um lenço. E eu tenho certeza que vai ser assim, porque Deus vai falar muito ao seu coração. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então o que você está assistindo agora é simplesmente a colheita do que a gente semeou. O sacrifício de humilhação, de luta, de dificuldades. Então, para quem morou numa casa de 3 cômodos, como você viu, agora é o presente que Deus está nos dando. Nunca imaginei ter uma casa como essa. E Deus tem nos honrado, nos presenteando em tão pouco tempo. De 2008, nós estamos em 2003, 5 anos, Deus nos deu a sede própria. Agora Deus está me presenteando com a minha casa, ou melhor, a casa que eu sempre sonhei dar para minha família, para minha esposa, para os meus filhos, que lutou tanto comigo, que acreditou no meu ministério. Então esse é o presente de Deus. Então se você me perguntar hoje, pastor, vale a pena? Vale a pena? Vale a pena, sim. Porque Jesus, ele virou para os discípulos e Jesus disse, olha, aquele que deixa mãe, aquele que deixa pai, aquele que deixa filho, aquele que deixa qualquer bem aqui nessa terra por amor a mim, eu vou entregar nessa terra 100 vezes mais. E ainda na vida futura, a vida eterna. Então, foi o que Deus falou. Então, Deus tem me entregado nas minhas mãos aquilo que eu não sou digno, aquilo que eu não sou merecedor de fato. E hoje eu posso falar para você, a glória desta última casa está sendo maior do que a primeira, né? Então, esse é o presente de Deus para a minha vida. Eu não vou entrar aí dentro, a gente está terminando ainda, daqui 2 meses estou na minha casa, estou com a minha família. Então nós já estamos finalizando, já está quase concreta aí, ou melhor, quase concluída aí a construção da nossa casa. E é um presente de Deus para as nossas vidas. Eu quero te apresentar minha esposa. É isso aí, então você que assistiu aí esse DVD, já está chegando já para os finalmente, ouviu falar tanto de Deviane, ouviu falar tanto da minha esposa, então essa é a Deviane, deixou para o final, porque diz que o melhor fica sempre por fim, né? Então tá aqui minha esposa, essa mulher que, como eu falei por diversas vezes, que acreditou no meu ministério, que abriu mão dos sonhos, dos desejos dela, para viver os meus sonhos, viver os sonhos de Deus para a minha vida, os desejos de Deus para a minha vida. E hoje nós estamos aqui nos alegrando juntos para a glória do Senhor. Sai de tua tenda, ó filho meu, eu te mostrarei
as estrelas no céu. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Oh, uma nova história Deus tem pra mim. Oh, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdi. É isso aí, queridos, você assistiu este depoimento maravilhoso, este testemunho de vida e verídico, que você pode observar que tem pessoas que viveram ou que passaram por essa situação comigo e está aí dando testemunho de tudo que eu falei, que não é história de carochinha. Tudo que você está assistindo agora, eu tive que passar na íntegra. Sofrimento, humilhação, mas a Bíblia diz que Deus exalta todo aquele que é humilhado. E Deus tem feito isso para a glória do Senhor. E o mesmo que Deus fez na minha vida, ou o mesmo que Deus tem feito na minha vida, eu tenho convicção plena que tudo aquilo que Deus prometeu para você, Deus também vai fazer na sua vida. Que Deus vai tocar no seu coração, que Deus vai tocar na sua mente. Mas eu não acredito, querido, que esse DVD que está sendo rodado, essa história que está sendo rodada e que você está assistindo agora, eu não acredito que vai ficar só com você. Você tem a oportunidade também de estar evangelizando alguém através desta bela história, adquirindo este DVD. Pastor, como que eu faço para adquirir este DVD? Eu quero assistir a história, 2 horas, irmãos, de testemunho. 2 horas. Você vai ver toda a trajetória. A gente gravou aqui na cidade de Montes Claros, desde quando eu cheguei aqui, né, em 97, com 90 garrafas de mel, com uma mochila nas costas, não conhecia ninguém, e até o final, né, que aonde Deus tem nos colocado. Então você pode assistir toda a história, 2 horas e 15 mais ou menos desse depoimento. Também em São Paulo, o período que eu estive em São Paulo, muito sofrimento naquele lugar, saí da presença do Senhor, 2 meses desviado, voltei para o mundão, mas Deus me resgatou. Então você pode assistir na íntegra todo esse depoimento, e eu convido você também para adquirir. Aquele que não teve o privilégio de assistir, você abençoar essa pessoa. Os irmãos sabem, eu acabei de chegar da Suíça, e eu estaria embarcando para o Brasil na quarta-feira, e pela mão de Deus, né, não consegui embarcar na quarta-feira, e na quarta-feira retornei para a cidade que eu estava, em Zurique, e o pastor, o apóstolo Esaú, me pediu para ministrar na quarta-feira, ou na quarta da bênção. E após ministrar a palavra, uma irmã me procurou, que assistiu esse DVD, e falou comigo: pastor, meu esposo é suíço, e ele assistiu o seu depoimento e ficou maravilhado. Ele foi impactado com o testemunho do Senhor. Então, se Deus tem falado até mesmo, irmão, com pessoas de línguas estranhas, por que também não vai falar com nós, que somos dessa nação, deste povo que Deus tanto ama? Então, eu quero pedir a você que você adquira esse DVD e assista, e na sequência presenteie alguém. Pastor, como que eu faço para adquirir? No rodapé do seu televisor, você vai observar todos os endereços e também os telefones de contato. Nós vamos estar com muita alegria entregando isso na sua casa, se assim for preciso, tá ok? Que Deus possa abençoar a tua vida, e nós vamos terminar fazendo uma oração abençoada. Você viu essa semana, mas pode ter certeza, amanhã, ou melhor, semana que vem, tem mais para a glória do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero uma vez mais abençoar
a vida do teu filho. Foram 3 dias, Senhor, ó Deus querido, passando, ó Deus querido, um pouco do que o Senhor fez na minha vida, pessoas que foram tocadas, pessoas que foram transformadas, pessoas que irão ainda, Pai, ser tocadas pelo Teu Espírito Santo. Por isso eu quero abençoar a vida deste irmão que me assiste, a vida desta irmã que me assiste, Senhor, profetizando, Senhor, sobre a vida do Teu filho, que por detrás do nome deste homem, por detrás do nome desta mulher, existe uma história maravilhosa, e essa história vai impactar esta geração para a glória do Senhor. Eu oro assim, e assim juntamente com meus irmãos crendo, receberemos em nome de Jesus. Que a graça, que excede todo entendimento humano, possa penetrar o seu coração, e até a semana que vem, se Deus quiser. Programa Tempo de Paz. Apoio Cultural. AGMOC, Banco Nacional de Currículos Online, uma empresa de recrutamento, seleção e avaliação de profissionais. Você é aprendiz do primeiro emprego, estagiário e profissional? Cadastre seu currículo para ficar disponível para todas as empresas e RHs do Brasil visualizarem através do sistema de recrutamento online da AGMOC. Banco Nacional de Currículos Online, www.agmoc.com.br, 3222-9893. AGMOC, o seu emprego está aqui.